Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas, ali no Velho Testamento, ele se encontra dentro de um conjunto de livros conhecido como os profetas menores. Menores não porque eles eram mais baixinhos que os outros profetas ou porque eles eram menos importantes, mas porque o conteúdo das suas cartas são menores. Por isso foi decidido colocá-los em conjunto e classificá-los como profetas menores. E Jonas faz parte desse conjunto do Velho Testamento. Nós estamos durante esse mês trazendo mensagens expositivas sobre o livro de Jonas, um profeta de Deus que muito mais se parece comigo ou com você. Uma das grandes oportunidades que nós temos ao ler o livro de Jonas é entender o quão falho nós somos na nossa fé em Cristo Jesus, como nós carecemos da misericórdia do Senhor. E uma das principais mensagens que o livro de Jonas nos traz é entender essa misericórdia de Deus. Apesar de quem somos, Deus é misericordioso. Apesar das minhas incompetências, Deus é misericordioso. Apesar das minhas boas intenções, Deus é misericordioso. Vamos ler juntos então o capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 1 e vou agora até o versículo 6. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Oremos. Senhor, dá-nos agora também a iluminação do Teu Espírito Santo, para entender a Tua palavra, para podê-la também, Senhor, aplicá-la às nossas vidas, às nossas dinâmicas domésticas do dia a dia, que também aqui possamos, Senhor, ser iluminados para podermos viver a vida cristã que o Senhor deseja que vivamos, de maneira focada, de maneira íntegra. Essa é a nossa oração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre a tempestade. Todo pecado traz tempestades. Não necessariamente toda tempestade é fruto do meu pecado, mas todas as adversidades, as tribulações, ela é fruto de alguma inconsequência, de algo que não funcionou como deveria funcionar, de algum ciclo que foi rompido e que de alguma maneira estamos sofrendo as consequências. Agora quero conversar mais com vocês a partir dessa dinâmica do envolvimento de Jonas dentro do navio. O livro de Jonas, como eu já disse para vocês, ele é dividido em duas partes. E essas duas partes, elas são muito semelhantes com a parábola do filho pródigo. Os primeiros 2 capítulos, nós vemos Jonas agindo como aquele filho pródigo, aquele filho que rompe a relação com o pai e vai viver a sua vida ao seu bel prazer, de maneira a usufruir de tudo aquilo que ele tinha, com plena potência, sem nenhum limite. A partir do capítulo 3 e o capítulo 4, nós vemos um Jonas agora, que se parece muito mais com o filho mais velho, um homem que fica irado, quando Deus se mostra misericordioso com os rebeldes, a ponto de querer até tirar a sua própria vida, porque ele não consegue admitir que Deus possa ser misericordioso com os ninivitas.
Mas o livro de Jonas também possui duas partes, duas metades que são divididas também em 3 sessões. Então, esses 2 primeiros capítulos, eles também têm 3 sessões diferentes. Uma primeira parte, ele vai falar, ele sempre tem uma palavra de Deus para Jonas. Depois ele vai ter um momento que existe sempre um encontro de Jonas com as pessoas. E por último, um diálogo entre Jonas e Deus. As 2 metades, os 2 primeiros capítulos e os 2 últimos capítulos, eles possuem essas 3 sessões que são idênticas. O primeiro momento é a palavra de Deus para Jonas. Um segundo momento é o encontro de Jonas com as pessoas. E por último, sempre um diálogo entre Jonas e Deus. E nós estamos agora nessa segunda sessão, quando Jonas, então, tem essa oportunidade de se encontrar com as pessoas. 2 vezes, Jonas se encontra com as pessoas. Bem diferente, com pessoas bem diferentes dele no que diz respeito à raça, à religião, à cultura. Curioso que Jonas, ele foge para Tarsis, para o lugar mais longe possível, para não ter contato com os ninivitas, para não se envolver com aqueles que, no nosso jargão evangeliquez, são os pagãos, aqueles que não creem em Deus, os descrentes. Jonas não quer nem ver esse pessoal na sua frente, mas curiosamente, agora ele está dentro de um navio com pessoas também diferentes, com pessoas de outras culturas, com outras crenças. Parece que ele não consegue, de fato, fugir como ele gostaria. Em ambas as vezes, o comportamento de Jonas é de desdém, e nada é útil, muito pelo contrário. Nós acabamos de ler. E uma das principais mensagens desse livro, do livro de Jonas, além de mostrar esse Deus misericordioso, é também nos ensinar que Deus se importa com o modo como nós, os cristãos, os crentes, aqueles que temem a Deus, se relacionam e tratam com outras pessoas que são profundamente diferentes de nós. Vou repetir, uma das principais mensagens do livro é nos ensinar que Deus se importa com o modo como nós crentes nos relacionamos e tratamos pessoas que são profundamente diferentes de nós. Deus quer que nós tratemos as pessoas diferentes, de outras raças, de outras crenças, de forma respeitosa, amorosa, generosa e justa. Nós acabamos de cantar aqui um cântico que fala que esse Deus é um Deus de justiça, de igualdade, de bondade. Mas parece que muitas vezes, nós mesmos, os crentes, nós não refletimos esses atributos desse Deus que nós cremos. E agora nós vamos ver aqui Jonas e os marinheiros. E é interessante que há sempre uma diferença oposta entre Jonas e os marinheiros. Jonas foge para não falar com os pagãos, mas agora são eles que falam com Jonas. Jonas não quer falar com ninguém. Jonas rompeu relações com Deus. O texto é muito forte quando diz assim: Jonas fugiu da presença de Deus. E ele entra numa revolta tão forte, tão resoluta, que ele desce para o porão do navio para dormir. E isso mostra uma pessoa que está também com o seu estado emocional abalado. Alguém que não está confortável. Como muitas das vezes nós também nos sentimos. Sabe quando estamos vivendo um momento difícil, de opressão, ou de muito desconforto, de angústia. E o que a gente quer fazer é fechar os olhos, dormir para, de alguma maneira, mesmo que seja por alguns minutos, algumas horas, nós não tenhamos nós não sintamos aquela dor, aquele desconforto. E Jonas estava desse jeito. Jonas, por isso que ele dorme. E o texto diz que ele dorme profundamente. Os marinheiros estão desesperados. Mas Jonas está dormindo profundamente.
Os desprezíveis marinheiros pagãos parecem que têm uma sensibilidade maior com o sobrenatural do que com o próprio Jonas. O texto diz que, inclusive, eles entendem que aquela tempestade, ela foi formada de uma maneira tão súbita que mesmo os marinheiros mais experientes perceberam que aquilo não era uma circunstância climática qualquer, mas era algo realmente sobrenatural, a ponto deles clamarem, deles pedirem ajuda dos seus deuses. E eles, de alguma maneira, convocam todos que estão no navio para clamar, para buscar, com base nas suas crenças, algum ato divino que os tirasse daquela tempestade. E aqueles marinheiros, eles buscam alguém que tenha algum contato com o divino. Engraçado, é curioso. Jonas tem esse contato com o divino. Jonas é um profeta de Deus. Ele conhece o Deus ao qual nós cremos, o Deus que criou todas as coisas, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. Mas ele está dormindo profundamente. Muitas vezes, meus queridos, nós vamos nos encontrar com pessoas de crenças, religiões, de culturas diferentes, que têm muito mais respeito pelas nossas crenças do que nós temos por elas. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós somos também vistos como soberbos, como os donos da verdade. E nós não construímos pontes, nós não nos relacionamos, nós nos isolamos. Nós criamos verdadeiros clubes associativos, condomínios de sócios, em que há interação entre essas pessoas que muitas vezes estão buscando, estão clamando, estão pedindo. Não têm acesso, porque estamos muito mais absorvidos pelas nossas próprias demandas, muitas vezes egoístas, pelas nossas crises individuais, que nós não estamos ouvindo o clamor daquelas outras pessoas. Jonas está esgotado e absorvido pelos seus próprios problemas. E os marinheiros estão buscando o bem de todos que estão no barco. Curioso, Jonas ele está ali envolto com as suas próprias dificuldades. Os marinheiros estão procurando algo que possa resolver o problema de todos. Por fim, eles não têm uma mentalidade estreita nem intolerante. Estão abertos a invocar o Deus de Jonas. Estão mais prontos do que o próprio Jonas. Quem poderia fazer ali uma oração a Deus, a não ser o próprio profeta? O que Jonas deveria estar aprendendo? O que nós devemos também aprender? E aqui tem uma primeira lição que eu quero deixar para nós, para a nossa prática. Que nós precisamos aprender que as pessoas de fora da nossa comunidade de fé têm o direito de avaliar a igreja no que concerne ao seu compromisso com o bem de todos. Vou dizer de novo, nós precisamos aprender que as pessoas de fora da nossa comunidade de fé têm o direito de avaliar a nossa igreja no que concerne ao seu compromisso com o bem de todos. No fundo, aquele ditado popular nunca foi tão bem aplicado como dizer que estamos todos, literalmente, no mesmo barco. Se algo não acontecer, o barco vai afundar. Não adianta. Não adianta o que você pensa, o que você crê. Se nós não nos envolvermos com o bem comum, nós estamos fadados à falência, ao caos. E nós, como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, que conhecemos um Deus, Criador dos céus e da terra, precisamos estar conscientes
deste bem comum e participar das conversas, participar das ações que promovem o bem comum. Eu falo isso porque a gente tem vivido um tempo tão difícil de oposições que, se você defende algo, você é taxado como alguém que está ligado a uma ideologia política. Mas nós precisamos nos libertar dessas ideologias e olhar para o Evangelho. O Evangelho que quer promover a salvação de todo homem, de toda mulher, de maneira plena, completa, uma salvação que inclui as suas emoções, que inclui o seu corpo físico, como também a sua vida espiritual. E algumas demandas da nossa sociedade, nós muitas vezes nós abdicamos, nós deixamos, deixa. Nós ficamos também com aquela impressão de que o mundo vai acabar de qualquer maneira, que Jesus vai voltar. Então, é como se a gente estivesse nesse mesmo barco, mas já sentado num bote salva-vidas, esperando o navio afundar. Quando, na verdade, nós deveríamos estar envolvidos em solução dos problemas. Mas tem alguns problemas que são gigantes, são demais, não vamos conseguir resolver. Mas quando nós construímos essas pontes, mesmo que nós não tenhamos grandes resultados, pessoas que estão ao nosso redor podem ser impactadas pelas nossas atitudes, pela a maneira como nós estamos buscando lidar com esse bem comum. A tempestade que ameaça uma pessoa, ameaça a comunidade toda. E eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor, que habita em você, que habita em mim, esse Espírito Santo, ele muitas vezes é um espírito de incômodo. Ele nos incomoda. Tem coisas que muitas vezes nos incomodam. E aí o que a gente faz? Cadê o prefeito dessa cidade? Cadê os vereadores? Cadê a sociedade civil? A gente sempre pergunta do outro, mas e eu? Qual é o meu papel? O que eu posso fazer? Algumas coisas, pessoalmente, o Fábio, me incomoda muito. Me incomoda muito hoje ver uma cidade como Campinas, uma cidade suja. Uma cidade cheia de lixo. E eu tenho olhado, eu estou com vontade de fazer um vídeo e mandar na IPTV, né? Tem lá que eles mandam. Campinas até hoje não tem uma política pública de resíduo sólido. Todo o lixo que a gente produz é jogado num aterro em Paulínia e tem um mandato de justiça, porque esse lixão, ele já atingiu o seu limite. E me incomoda quando a gente faz aqui as nossas reuniões, aqui um monte de garrafa PET, um monte de copo plástico, como se a gente imaginasse que esse plástico ele vai sumir da face da terra. Você vai morrer, vai virar pó e aquele copinho continuará boiando no oceano. Aí você fala, mas não sou eu não vou estar aqui mesmo? Mas e os que estarão depois de nós, os nossos próprios filhos, os nossos netos? Eu sei que isso é uma coisa que me incomoda. Talvez isso não te incomoda, mas talvez tenha algumas outras coisas que te incomodam. E a gente fica olhando, e até se fingindo de morto, esperando para ver se alguém assume. Mas se o Espírito Santo tem falado com você... Tem um livro do Bill Hybels, um pastor, que escreveu um livro chamado Descontentamento Santo. E ele fala muito sobre isso. Quando a gente começa a olhar algumas injustiças, há coisas que não funcionam como deveriam funcionar, e isso nos traz descontentamento. Que na verdade nós precisamos prestar atenção, que muitas vezes é o Espírito Santo nos movendo, para que a gente tome tenha uma reação. E muitas vezes nós dormimos até ver se passa esse incômodo. No fundo, Jonas, ele fugiu porque ele não queria trabalhar pelo bem dos pagãos. Ele queria trabalhar exclusivamente para o interesse dos crentes. Ele era um profeta lá do Jeroboão. Quem lê Segunda Reis sabe que ele era um profeta da corte de Jeroboão que
trabalhava em favor do rei, pelas vitórias do rei. Então, ele chegava lá e falava assim: pode seguir em frente que o Senhor é contigo, nós vamos ganhar. Jonas era um patriota, ele amava Israel, ele queria que Israel fosse a maior nação do mundo, como tinha sido um dia na época de Davi. E de repente Deus pede para ele sair ali do seu país e ir para um outro país, falar com os inimigos da sua própria nação. Mas ele não quer fazer isso, ele não quer trabalhar para o bem dos outros, ele imagina-se somente trabalhando exclusivamente para os seus interesses do seu país, e muitas vezes a igreja de Cristo tem feito isso, tem agido dessa maneira, tentando fazer inclusive acordos para preservar a igreja em detrimento do próprio país, do bem comum. O nosso Deus, nós precisamos entender isso, e nós vamos celebrar a ceia, e a ceia nos traz essa memória. É um Deus que envia Jesus para todas as pessoas. Todo aquele que crê que Jesus é o Senhor será salvo, para todos, sem acepção de pessoas. Todos nós carecemos da graça de Deus, dessa salvação. Jonas não está usando todas as suas ferramentas que a sua fé lhe permite de forma solidária. A sua fé particular não traz nenhum benefício ao bem público. Mateus 5,16 é um versículo que se encontra dentro do discurso conhecido como o Sermão do Monte. E ali Jesus diz assim: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. São atitudes que precisam, é um pacote, é falar, mas também agir, é defender, crer, mas também fazer. Precisamos transformar a nossa fé em obras, para que as pessoas vejam essas boas obras e glorifiquem a quem? Ao Pai. Assim como nós precisamos entender esse bem comum, nós precisamos também reconhecer a graça comum. E o que eu quero dizer como a graça comum? Graça comum é um ensinamento que Deus concede talentos e virtudes a toda a humanidade. Sem essa graça comum, o mundo seria um lugar intolerável para se viver. E nós precisamos entender que muitas vezes nós somos abençoados por pessoas que nem conhecem a Jesus. Mas elas têm tal habilidade, tal visão de mundo e instrumentalidade que muitas vezes edificam a nós. E acontece uma coisa aqui bem interessante. Deus usa o capitão pagão, para confrontar o profeta. O capitão chega para Jonas e diz assim: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. É preciso, muitas vezes, Deus usa muitas vezes o não crente para confrontar aquele que é crente. Isso é graça comum. Cuidado com essas separações que a gente faz, secular, sagrado. Na verdade, onde eu estou, está Deus, está a luz de Jesus. Não tem separação, não tem essa coisa, a gente até fala, vida secular. Mas muitas vezes, Deus usa pessoas e situações para nos confrontar, para nos despertar, para nos fazer de novo ver a realidade. E por fim, eu quero aqui começar a pensar também na celebração da ceia do Senhor. Quando Jonas
o capitão confronta Jonas, levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Eu vejo aqui, em paralelo com o Evangelho, quando aquele líder religioso pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus está falando de amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí um espertão pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Porque eu quero fazer isso, eu quero obedecer. E Jesus então responde com uma parábola. Qual é essa parábola? A parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ela tem tudo a ver com Jonas. É como se o bom samaritano e o mau profeta estão sendo confrontados um com o outro. E qual leva a melhor? É o mau profeta ou é o bom samaritano? O profeta que conhece a Deus, que conhece esse Deus e fala sobre esse Deus, ou o samaritano, que quando você estuda o Novo Testamento, você entende que era um povo miscigenado, era um povo que miscigenou inclusive a própria fé judaica, vivia um ritual também místico, impuro, que eram também chamados de inferiores pelos próprios judeus. Ao texto em que Jesus conversa com a mulher samaritana, João faz um parênteses e fala assim: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E nós que vivemos do outro lado da cruz, nós olhamos e achamos que todo samaritano é bom, porque a parábola diz que é um bom samaritano. Mas olhando aos olhos do judeu, o samaritano era uma raça inferior. E talvez ele nem considerasse como uma pessoa que refletisse a imagem do Criador. E Jesus, no seu radicalismo, ele traz essa parábola dizendo: olha, naquele caminho, onde havia aquele homem vítima de um assalto, de uma violência urbana, por ele passaram um sacerdote e um levita. 2 homens que representavam o sagrado, que tinham na sua identidade refletir o caráter de Deus, mas eles desviaram a sua rota. E aquele samaritano interrompeu o seu destino, acolheu aquele ferido, levou até uma hospedaria e ali gastou com ele, investiu para que ele fosse curado. A maneira de amar o nosso próximo não é por meio de sentimentos, mas de ações práticas, sacrificiais, custosas, que visam atender às necessidades materiais e econômicas. Jesus abriu mão de tudo que ele tinha para nos curar, para nos tirar do nosso estado que nós estávamos. Estado que não era um estado de doença, mas um estado literalmente de morte. Pois todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Não há um justo sequer, todos pecaram. Jesus sai da presença do Pai, caminha pelo nosso chão, nos encontra e nos resgata na cruz, tirando as suas próprias roupas para que nós pudéssemos ser vestidos, e morre nu naquela cruz. Nosso Deus, nu naquela cruz. A gente tem a imagem religiosa que muito é propagada de um homem envolto em lençóis na cruz, para que não aparecessem as suas genitais, mas, de fato, Jesus morreu nu.
para que nós pudéssemos ter as nossas vergonhas cobertas. Jesus abriu mão de tudo. Quando nós olhamos para o livro de Jonas, Jonas nos dá essa oportunidade de pensar o que somos como igreja. Estamos vivendo como uma comunidade de fé que caminha para o bem comum de todos, que conhece esse Deus, está disposto a apresentar esse Deus. Eu quero só contar uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Eu recebi um WhatsApp de uma moça que eu não conheço, mas ela se apresentou dizendo: eu estava no casamento de uma outra pessoa aqui da igreja, e quando ia, a sua mensagem foi uma mensagem que mexeu comigo. E aí ela faz uma pergunta: quanto custa para o senhor fazer o meu casamento? Aí eu até fiquei pensando, o que eu vou fazer? Eu não tenho preço casamento, a gente faz com as pessoas da nossa comunidade. Vou escrever para ela e falar assim: olha, eu faço casamentos da minha igreja. Aí eu parei para pensar, falei assim: não vou falar, vou esperar. Aí eu fiquei esperando. Aí eu fiquei pensando, falei: já sei. Aquele casamento foi um casamento religioso com efeito civil. Ela vai querer que eu faça o casamento religioso com efeito civil, mas eu já sei que eu vou falar, que eu não posso fazer, porque ela não é membro da igreja. Quem não é membro da igreja, eu não posso usar a secretaria da igreja, porque preciso de uma documentação que é em favor dos membros, então não vou fazer. Olha o Jonas se despertando. Não posso. Mas eu marquei uma conversa. Conversei com ela. Conversei com o noivo. E à luz da palavra, daquilo que eu tenho aprendido, eu não posso negar estar com aqueles que estão buscando a Deus, porque de certa maneira estão dizendo assim: você não pode estar conosco no nosso casamento e trazer uma palavra, porque a palavra que você traz faz sentido. Eu ouvi-la uma vez, eu quero ouvi-la de novo. Será que você não pode fazer isso? E o legalista aqui diz assim: eu não posso, você não é membro da igreja. Você não sei nem quem é você. Nós precisamos aprender a ter uma atitude diferente com quem é diferente. Eu não estou aqui dizendo que essas pessoas têm todas as suas vidas em ordem, mas de alguma maneira elas estão buscando. E pode ser uma oportunidade para construir uma ponte, para que mais uma semente seja plantada. Quem é o teu próximo? Quem é aquele que te pede ajuda? Aquele que te pergunta: olha, parece que você tem alguma coisa que você faz de sábado, de domingo, e quando você chega aqui na segunda-feira, você está mais felizinho, está mais alegre. E não é time de futebol, porque a menos que se você é palmeirense, né, que você está bem, mas se você não é palmeirense, não tem como se alegrar no final de semana com futebol. As pessoas, elas estão nos olhando, elas estão nos percebendo, elas estão querendo entender o quanto a nossa fé faz sentido. E nós não podemos cair no equívoco de nos fingir literalmente de mortos, ficar dormindo enquanto a tempestade assola as pessoas que estão ao nosso redor. Quero convidar você para celebrar a ceia comigo. Toda ceia é uma oportunidade de repensar a nossa vida cristã. Toda ceia é uma oportunidade de olhar para a cruz de Cristo, para o pão e para o cálice, e entender o preço que foi pago por Jesus na cruz. Será que eu também estou disposto a pagar por esse preço? Será que eu estou entendendo o que Jesus diz, que é necessário discernir o corpo? Ao comer do pão, eu discernir o corpo e entender que agora eu faço parte de uma comunidade de fé, que ficou aqui em nome de Jesus para continuar a fazer outros discípulos. Eu quero convidar você a celebrar comigo. Naquela noite que antecedia a sua prisão, Jesus
sentou uma última vez com os seus discípulos. E algo que ele fazia costumeiramente foi feito uma última vez, mas trazendo uma nova simbologia. Ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo. Quando comemos desse pão e nos sentimos confortáveis em comer desse pão, nós estamos dizendo para Cristo que nos sentimos confortáveis em ser o corpo de Cristo, de ser a igreja que Ele quer que sejamos nos nossos dias. Mesmo que a situação de ser igreja de Jesus hoje não seja nem um pouco confortável. Mas Ele disse: comam em memória de mim. Da mesma forma, Jesus tomou o cálice em suas mãos. E eu imagino que Ele também mostrou aquele cálice, porque Ele diz: este cálice é uma nova aliança que eu faço com vocês. Até então, milhares e milhares de animais eram imolados, tinham os seus sangues derramados no altar, para que pudéssemos ter acesso a Deus. Mas o sangue desses animais abriam esse acesso a Deus de maneira temporária. E só o sangue do próprio Cristo abriu de uma vez por todas esse acesso, pagando o preço pelo nosso pecado, derramando o seu próprio sangue pela única e última vez. Jesus diz: este é a minha aliança que faço com vocês, bebam em memória de mim. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes nós estamos tão distantes, tão longe daquilo que o Senhor deseja que sejamos como cristãos, como crentes em Cristo Jesus. Mas agora, Pai, aqui aos pés da cruz, nós renovamos o nosso compromisso com Cristo. Renovamos, ó Pai, a nossa fé. Cremos que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, o Cordeiro que morreu naquela cruz, que derramou o seu sangue, para que nós nos tornássemos teus filhos, fizéssemos parte agora de uma nova família, família de Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos de maneira coerente com esta família, que possamos ser de fato filhos que ilustram com as nossas obras o teu amor, a tua justiça, a tua bondade, a tua misericórdia. Dá-nos, ó Pai, sábia coragem para discernir as situações que nos envolvemos, onde precisamos despertar e agir como verdadeiros profetas do nosso tempo, pois a nós foi nos dado o poder do Espírito Santo, a nós foi nos dado uma missão, a nós cabe cumprir, ó Pai, um chamado de ir e fazer outros discípulos. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a cumprir com este chamado. Ajuda-nos a ser esta igreja que leva o nome de Campinas na sua identidade, a ser uma luz nesta cidade, a luz de Cristo, uma luz para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão buscando a esperança para a salvação de suas vidas. Que possamos estar, Pai, prontos para este chamado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.